Intolerância se caracteriza pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões. Num sentido político e social, intolerância é a ausência de disposição para aceitar pontos de vista diferentes. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje no Miscelânea. Falaremos também sobre um projeto extremamente importante que pretende implantar aqui em São José dos Campos parques adaptados a crianças com necessidades especiais. O Miscelânea está no ar. Já se sabe que a brincadeira ocupa um lugar especial na vida da criança na primeira infância. Mas você já parou para se perguntar por que é dada tanta importância para uma atividade aparentemente tão simples? Na verdade, essa coisa de criança, a que não damos muita bola durante nosso dia a dia corrido, é capaz de ajudar ela a desenvolver muitas de suas habilidades motoras e cognitivas, como atenção, memória, imitação, criatividade, além de ter uma função no mundo interior. O brincar desempenha também uma função no universo exterior da criança, pois ela acaba interferindo no mundo com que sua brincadeira. Por meio do brincar que a criança pequena aprende a superar os obstáculos da vida real, que se apresentam a ela de maneira intensa durante o seu crescimento. Brincadeiras simples assim. Ali, agora você imagina uma cidade com praças e parques públicos com brinquedos adaptados a crianças com limitações motoras e também cognitivas. Pense nos benefícios que essa inclusão e acessibilidade aos brinquedos podem trazer às crianças com necessidades especiais. Pois tudo isso já é realidade em Curitiba, onde o projeto LIA, Lazer, Inclusão e Acessibilidade, já foi implantado. É, Fabi, e hoje, aqui em São José dos Campos, um grupo está se mobilizando para tentar trazer esse projeto para a cidade. Recebemos aqui uma das mães envolvidas, Érica Veiga, seja bem-vinda. Oi, Érica. Queria que você explicasse um pouco mais essa proposta. Então, bom, o projeto LIA, ele começou quando, na verdade, assim, eu fui para o Chile, cheguei lá, levei minha filha nos parques e lá tinha vários brinquedos adaptados. E aí eu fiquei pensando, poxa, em São José não tem nada disso. E aí voltamos para cá e aí eu comecei a pesquisar na internet o que teria no Brasil. E aí eu descobri o projeto LIA em Curitiba. Ô, Érica, como é que foi para você esse momento de você poder ver a sua filha ali brincando? Então, quando eu me sentia meio agoniada quando eu ia no parque e eu não podia colocar a Luana para brincar. Eu me sentia mal. E aí lá no Chile, quando eu consegui colocar ela no brinquedo e ela deu uma expressão, um sorriso bacana, eu falei, poxa, eu tenho que ir atrás disso agora para ela. E aí eu comecei a ir atrás de informações sobre parques adaptados. Como que São José dos Campos se encontra nesse aspecto? Então, hoje São José tem um Parque Santos Dumont, tem um brinquedo para cadeirante, mas o brinquedo está desativado, ele não tem manutenção. E aí a gente não está conseguindo usar. Érica, a gente tem até algumas imagens, né, de alguns brinquedos para que as pessoas possam ter uma ideia de como que é. E de que maneira que vocês estão se mobilizando para trazer o projeto para cá? Então, no mês de maio, que foi o mês das mães, a gente fez A gente está até com as imagens ali, realmente é muito bacana, né, Érica, essa possibilidade, né? Então, e a gente se juntou no mês de maio para discutir como que a gente ia conseguir trazer parques adaptados para São José. E agora, através de cafés, de piqueniques, a gente está mostrando para a sociedade que a gente existe. Que a gente tem essa necessidade de parques. Sim. Hoje são quantas mães envolvidas? Quantas mães que já estão unidas nesse propósito? Tem 40 mães. Quais são as maiores dificuldades que vocês encontraram até agora? Bom, a gente foi atrás do setor público, né? E aí isso é meio burocrático. Então, a gente está num processo a gente precisa mostrar para eles que tem público para isso, porque não adianta só ir lá colocar o parquinho e ninguém usar. A gente tem que sair de casa e levar nossas crianças para os parques, né?
Então, acho que a gente mostrar isso foi... E você falou um pouquinho, né, dessa reação da sua filha lá no Chile brincando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como mãe dos benefícios que essa interação, que essa possibilidade pode trazer para essas crianças. Bom, as crianças que têm alguma deficiência têm uma carga pesada de terapias. E a gente esquece um pouco que o brincar também é uma terapia. Também, como a Lê falou agora há pouco, também traz benefícios, né? E, então, quando eu vi a Luana ali feliz e aquele movimento do balanço também traz benefícios para ela, eu falei, poxa, por que eu não posso unir a terapia ao lazer? Porque aquilo ali é uma terapia para ela. Até porque o fato de não ter parques adaptados é uma situação de exclusão enorme, né? Especialmente para uma mãe que tem ali 2, 3 filhos, ela vai ao parque e um deles não pode brincar. É uma situação extremamente complicada, né? Muito triste, assim, para as mães, né? Então, exatamente. Eu tenho 2 filhas. Uma tem deficiência e outra não. E aí, como que eu faço? A gente não pode ter um parque só para deficiente e outro não. A gente tem que ter brinquedos dentro brinquedos adaptados dentro dos parques públicos. E você já visitou os parques de Curitiba? Vocês já estiveram lá conhecendo? Não, em Curitiba a gente não foi ainda. Acho que agora no mês de julho, como as crianças de férias, a gente vai para lá. Mas no Chile, Sim. A gente teve essa... Dessas mães já de Curitiba, como que é o contato entre vocês? Porque elas já passaram por tudo isso que vocês estão passando agora, né? Já passaram por toda essa fase aí mais burocrática, de luta mesmo. Assim, é um trabalho voluntário. A gente precisa de pessoas, de mães que trabalhem para isso, né? E é difícil a gente ter mães porque a gente tem muita terapia, a nossa agenda é muito pesada. Sim, e aí ela sempre me falava assim, Érica, não desiste, corre atrás, mesmo se você ficar sozinha, vai atrás porque é possível. O mercado hoje pede muito isso, a gente fala muito inclusão nas escolas, Sim. né? Então o lazer Ele tem que estar. Agora, para as pessoas que estão nos assistindo, querem ajudar, de que maneira as pessoas podem se envolver no projeto, podem ajudar, dar visibilidade, ajudar vocês, ajudar a cidade a ter essa conquista? Então, hoje, o projeto está crescendo. Então, a gente precisa de parceiros, assim, a gente não precisa de dinheiro em si, a gente precisa de uma pessoa que faça um site, a gente precisa de pessoas que façam um logo, que desenvolva algumas artes para a gente divulgar, arquitetos para ajudar a gente com os projetos. Então, a gente precisa de pessoas, de serviços. Nossa, que bom. Então, vamos só deixar o assunto é muito interessante, mas eu vou pedir para antes você dar o contato para a gente rapidinho para o bloco de dica de moda, que é feito pela aluna aqui da faculdade da Univap, a Nicole Scarpel. Ela não passou o contato. Estudante de design de moda da Univap. E Dicas de Moda de hoje vai te ensinar 2 penteados fáceis para ser usado em ocasiões formais. Primeiramente, você vai fazer um coque samurai. Agora você vai dividir o coque ao meio. Puxa uma mecha de trás da parte que ficou solta para frente do coque e passe pelo meio que foi dividido. Agora é só prender com grampo. Essa parte ela é opcional. Se você preferir, você pode prender as pontas do seu laço. E o resultado final é esse.
Para o próximo penteado, você vai partir o seu cabelo em 2, usando somente a metade de cima. E prenda-o. Divida 2 mechas a partir da lateral do seu cabelo. Enrole a sua mecha e traga até a parte que foi prendida da parte de cima do cabelo. E prenda com grampo. Repita o processo do outro lado. E esse é o resultado final. E essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados na programação da TV Univap para mais informações. Até a próxima! Obrigada, Nicole. Adoramos sua dica. A gente com certeza vai estar usando agora nessa estação. Agora eu vou pedir para a Érica deixar alguns contatos para quem quiser ajudar, né, apoiar essa causa. Bom, então, quem quiser vir trabalhar com a gente, pode entrar, mandar um e-mail para mim no kikaveiga9@gmail.com. Tem o telefone também, que é o WhatsApp 98149-5331. E a gente está precisando de gente para trabalhar, como eu falei, né? Não precisa ser mãe de uma criança especial para vir trabalhar com a gente. Pode Qualquer vir, pessoa, né? Qualquer pessoa será bem-vinda. Tá bom, então. Tá bom? Então também fica aqui o nosso convite para as pessoas conhecerem, se envolverem. Com certeza, de alguma maneira, você pode ajudar. Érica, muito obrigada por você ter vindo. Parabéns Muito pela obrigada. sua iniciativa. Eu que agradeço. A gente deseja muito que a cidade ganhe, que a cidade consiga, que a gente consiga isso. Eu espero ver as crianças brincando agora. É. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí que já já voltamos com muito mais miscelânea. Sempre que falamos em diferenças, nos deparamos com preconceito e intolerância. A sociedade ainda tem uma dificuldade enorme em lidar com crenças, opiniões, posicionamentos divergentes. E esse será o tema do Tira Dúvidas de hoje. Quem está aqui com a gente hoje para falar desse tema é o professor do curso de Direito, Daniel Fernandes, que também é sociólogo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Boa tarde. Vamos começar com uma questão conceitual. Qual a diferença dos termos preconceito, discriminação e intolerância? Bom, preconceito é um conceito que a gente tem anterior a alguma questão, né? Intolerância, eu acredito que é o extrapolar daquilo, né? Quando você coloca a sua opinião contrária a toda a diferença que existe. E discriminação, eu acho que ela é a pior, junto com a intolerância, obviamente, mas discriminação é quando a gente realmente desconsidera ou passa a não considerar como parte de você também, né? Como parte de ser humano, uma outra coisa, uma outra questão diferente. E esses fatores, isso existem em diversos setores, né, da sociedade, então não é dirigido a somente um aspecto. Por que tudo isso ainda persiste, professor? É uma questão histórica, na verdade, né? Ela se constrói ao longo da história, se constrói ao longo das questões ideológicas, presentes, das ideologias dominantes, obviamente. E a título de exemplo, né, eu acho que vale a pena lembrar, essas questões, elas aparecem, por exemplo, na Alemanha nazista, né, aqueles que foram incorporados à SS, ao grande exército deles,
eram os mesmos que faziam justiça, cidadãos comuns que faziam justiça nas ruas. Então eles, coisas que aconteciam, que eles não toleravam, que eles não aceitavam, eles acabavam partindo para agressões físicas e etc. E eles foram incorporados ao exército da SS, nazista, inclusive. Então, assim, é uma questão histórica, que ela se constitui historicamente, né? E é muito difícil de tirar, não que seja impossível, óbvio, mas é histórica. Com a internet também, isso tem aumentado, né? Porque as pessoas, elas atrás da internet, parece que ficam muito mais fortes na opinião, na hora de se posicionar. Você acha que isso tem aumentado a intolerância? O Humberto Eco, né, um falecido, ele disse que a internet deu voz a uma legião de idiotas, né, vou pôr entre aspas, porque são falas dele. E eu acredito que, de certa forma, a internet ela faz a pessoa ficar mais corajosa, porque ela não está na frente do outro para dizer, né, o que ela realmente pensa. Então ela escreve e põe o enter e desliga. Então ela não vai ver mais aquilo, mas está lá, né? Ela deixou aquilo também já faz colocado. que as opiniões sejam cada vez mais expostas. Existe também uma grande diferença entre opinião e questões ideológicas, né? Eu acho que a questão de opinião, desculpa, não ideológica, mas opinião de gostar de uma fruta ou não, e opinião aquela que é a disseminação do ódio, por exemplo, que gera as violências que a gente está falando, inclusive. No Brasil ainda é garantida a liberdade de religião, de culto, mas muitas religiões ainda pregam a cultura da intolerância. Por que a gente não está evoluindo? Tocar no assunto da religião é muito complicado. A religião, ela, por sua essência, ela sempre tende a negar a outra, né? E ela se constitui ideologicamente também. E ela faz parte da construção histórica. A gente tem duas questões bastante que a gente pode colocar como exemplo. O que aconteceu de sábado para domingo, né, naquela boate em Orlando. Sim. Que é claro que foi um crime de homofobia, de intolerância, né, aos homossexuais. Só que a gente também pode pensar numa outra questão. O próprio Brasil, só no ano passado 318 homossexuais morreram, né? Então, e são questões colocadas. Nós vivemos num país cristão e lá nos Estados Unidos é um país cristão também. Porém, o rapaz que cometeu o crime é muçulmano. O que a gente não pode, na verdade, aceitar, talvez, é que a religião seja exclusividade da violência, né? Agora, professor, ainda sobre esse massacre, né, que chamou atenção pela crueldade, mas também o que chamou atenção essa semana foi o fato de um pastor ter dito que tinha sido excelente o que aconteceu e que a cidade estaria mais segura com a morte dessas 49 pessoas. Então, é algo muito difícil de se entender. É um posicionamento que não tem argumento para justificar um posicionamento desse, né? Não há possibilidade. É desconsiderar o ser humano. A opção, que é a opinião, ou o gênero que a pessoa tem para ela, né? E qual que é esse limite entre a defesa da opinião e essa falta de respeito, a intolerância? Qual é o limite? Eu acho que sim, a partir do momento que você coloca alguma coisa que ultrapassa aquilo que é humano, né? Ou seja, que se desconsidera a pessoa como um ser humano, partindo para a questão da violência, isso é ódio, na verdade. Eu acho que o limite é aquilo... Opinião, na verdade, é quando a gente diz, eu gosto de roxo, eu gosto de laranja, eu gosto de abacate, ou eu gosto de qualquer coisa. Isso é gosto, né? Isso é opinião. Mas, assim, a partir do momento que você coloca a questão de opinião como para o outro, é muito ruim. Agora, quando essa colocação ainda é feita por um líder, nesse caso foi religioso, mas nem poderia ser religioso. Quando ele é um líder, ele ainda está difundindo ainda mais a ideia, né? Não é simplesmente uma pessoa que deu uma opinião lá na internet. É um líder que tem muitos seguidores, muitas pessoas que vão na palavra dele, né? Muitas vezes parte por esse líder e a gente vê realmente alguns políticos que dentro do próprio Congresso Nacional se utilizam dessas questões, né? Pondo a própria opinião ou aquela própria forma de vida que ele coloca para os outros, ou seja, a individualidade, é o tal do homem cordial que o Sérgio Buarque de Holanda fala, né? Que é
tratar o que é público como uma questão privada. Existe mais dois exemplos também que são bem característicos, que inclusive fomentam, acho que futuramente, no Brasil principalmente, essa questão da intolerância. É uma política do governo federal de ter encerrado as negociações de aceitar os sírios refugiados aqui no Brasil. Né? Isso possibilita uma certa islamofobia, né? Então, por que eles não querem vir para cá e tal? E da mesma maneira que também temos na Prefeitura de São Paulo, que a própria GCM retirando os colchões dos mendigos, dos moradores de rua, porque eles estão preocupados com a refavelização. Então, essas duas formas de políticas, né, ou seja, como você mesmo colocou, elas acabam fomentando essa questão, né, intolerância, o ódio e etc. Inclusive, né, pedindo que as pessoas parem com esses movimentos de ajudar os moradores de rua. Eu acho que são questões muito separadas, não dá para você cruzar o braço e simplesmente dizer eu vou deixar pessoas morrendo de fome porque senão eu vou atrapalhar o trabalho da prefeitura. É uma questão humana, né? Sim. Tem pessoas morrendo de frio e eu vou ficar aqui esperando. Pois é. Eu vou ficar aqui esperando, eu não posso levar uma comida, eu não posso levar um cobertor. É bem complicado mesmo. Bastante. Essa intolerância também, a gente lembra do racismo, né? Por que o racismo é tão polêmico até os dias de hoje? Essa é uma outra questão histórica também. O Brasil tem uma história de 318 anos de escravidão. O livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, ele comenta que o Brasil ele vai ser formado sobre uma base, né? E a base é indígena, negra e europeia. E dessa miscigenação, né, acaba nascendo o tal do povo brasileiro. Disso acabam ainda tendo, né, os índios, os negros e etc. Uma determinada classe dominante, ou seja, a elite que se constitui aqui, não aceita por parte de questões talvez, difícil até de explicar porque a gente não entende, né, o porquê disso, mas a pessoa ela não consegue enxergar o outro, mesmo que negro, né, como igual. Então, assim, o negro é o trabalhador braçal. E como eu sou branco, eu não sou trabalhador braçal, eu não posso fazer parte disso. Então, é mais ou menos isso que nessa obra do Povo Brasileiro. Esse termo raça, ele é politicamente correto? O Mário de Andrade, perguntaram para ele qual é a sua raça, ele disse humana. Né? Eu acho bem bacana, porque a raça é que nós somos humano, né? Ele disse que a raça são os cachorros que tem. E o engraçado é que mesmo a gente sabendo que o termo raça, que talvez cria essa segregação e diferenças, mas o cotas por raça, por exemplo, ainda é falado, né? Ainda é usado. Sim, na verdade, assim, é bastante falar em cotas em determinados aspectos sociais, lugares. Às vezes você mesmo é execrado em relação àquilo, mas a gente tem um dever, e aí é a minha opinião, e não é de ódio, mas nós temos um dever, inclusive, de reparação democrática. Nós não temos uma democracia onde existe igualdade para todos. Bom, a nossa conversa vai continuar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí não, que o Miscelânea volta já. Oi, já estamos de volta com o Miscelânea, que hoje está falando sobre a intolerância. Antes da gente voltar aqui à nossa conversa com o professor Daniel, a gente vai acompanhar uma receita no nosso quadro Receitas do Chefe. Confere aí. Oi, meu nome é Fernando, sou aluno da Gastronomia Univap e hoje vamos fazer torta de limão. Ingredientes para a torta de limão: 200 gramas de biscoito tipo maisena triturada no processador ou liquidificador, 2 colheres de sopa de margarina, 1 caixa de leite condensado, 1 caixa de creme de leite, 3 sucos de limão, 1 pacotinho de gelatina incolor. Para a massa da torta, vamos juntar os ingredientes a maisena e
a margarina já derretida. Sempre utilizando a ponta dos dedos para evitar que a margarina esquente. Então, agora utilizando a manteiga que sobrou, vamos untar a forma. Bom, agora vamos colocar a massa na forma. Bom, o ideal é deixar um pouquinho a parte de baixo da massa um pouco grossa. Bom, agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 150 graus por 10 minutos. Enquanto a massa da torta está no forno, vamos bater primeiramente o leite condensado e o creme de leite. Depois vamos acrescentar o suco de limão e a gelatina já hidratada. Logo após retirar a massa do forno, ela vai estar um pouco dourada. Vamos desenformar e colocar o mousse em cima. Bom, agora vamos levar à geladeira, deixar de 20 a 30 minutos. Obrigada, Fernando. E se você está assistindo aí e não conseguiu anotar a receita, dá uma olhada lá no nosso YouTube, que todas as receitas que a gente exibe aqui no Miscelânea estão lá. E agora a gente vai voltar para a nossa entrevista. Hoje nós estamos recebendo o professor Daniel, que é sociólogo, professor do curso de Direito, e estamos falando sobre intolerância. Agora vamos falar, professor, sobre as divergências causadas por questões políticas. A gente está numa época eleitoral e tem muita gente perdendo amigo por aí, né, por esse motivo. Vale pensar que a política ela faz parte da nossa esfera social. Se a gente for colocar alguma questão histórica, eu acredito que ela esteja assim na ponta da parte da intolerância, onde já foram várias outras, né? A questão racial, a questão e etc. E a política também está se colocando dessa maneira. E se intensificou depois das eleições de 2014, não estou dizendo que não havia anteriormente, né? Mas a partir de 2014, com a reeleição da presidente Dilma, né? Afastada agora, isso acabou se acentuando, né? Ou seja, talvez seja um resgate daquilo que já aconteceu na ditadura militar e inclusive na década de 30, né, com o governo Vargas. Isso está muito relacionado também que a gente falou no outro bloco sobre a exposição da internet, né? Posicionamento, Sim. as opiniões bem fortes. Hoje ser de esquerda é coisa ruim, né, e ser de direita é coisa boa. Há alguns movimentos sociais que inclusive se empoderaram aí, nasceram aí a partir de 2014, ou seja, são projetos de movimentos sociais que acabaram propondo essas questões. Trouxeram à tona a questão do liberalismo, mas eu ainda tenho algumas dúvidas em relação a alguns conceitos que esses tipos de movimento, que ainda são muito novos, muito germinais, se eles têm realmente uma substância teórica para poder realmente propor questões de mudança para a nossa sociedade, né? E, professor, falando na mudança, é possível pensar em
ações que possam fazer com que o respeito prevaleça, que o respeito sempre esteja acima da intolerância, da discriminação, porque você pode ter opiniões diferentes, você não precisa apoiar tudo, mas você precisa ter o respeito. Será que existe um caminho? Será que a sociedade pode caminhar para isso ou o senhor não vê muito com otimismo isso? Então, eu acredito assim, eu acho que eu preciso acreditar que sim, né? Porque eu sou professor, na verdade. Então, acho que o meu papel é de transformação. E eu acho que a transformação para a tolerância, a curto prazo eu não sou otimista, mas eu acredito que a longo prazo, né, essas novas gerações que estão vindo com boas formações, né, se colocando como pensamento crítico, tentando enxergar o outro como igual, né, não como inferior ou como superior, né, porque também as duas coisas são complicadas. Mas, assim, a longo prazo, eu acredito que sim. Acho que Talvez com a tecnologia, com a internet de novo, talvez isso melhore. As pessoas que têm essa boa formação que você falou, talvez disseminem. O grande problema da internet, tem dois caminhos, né? Um é aquele que você utiliza e você se perde no meio dela e você vira uma internet. E aí a gente vê, por exemplo, em restaurantes e etc., as pessoas elas andando nas ruas, dirigindo, mexendo no celular. E a outra é aquela que realmente utiliza para conversar, para colocar questões que façam outras pessoas refletirem. Chegar mais rápido as informações. Exato, eu acho que isso é muito importante, né? E, professor, o nosso programa está quase chegando ao fim, mas a gente não quer deixar de falar também sobre o feminismo. A gente também teve recentemente notícias muito pesadas sobre estupros. As mulheres estão se posicionando melhor sobre esse aspecto. A gente não aceita mais, né, essa falta de respeito. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, né, até sobre aquele aspecto do que é o feminismo, o que realmente é o feminismo, aquela mulher que luta simplesmente para não ser tratada de maneira reduzida pelos homens e pela sociedade. Né? Eu gosto muito de uma definição de feminismo que eu vi de uma mulher, inclusive, dizendo que feminismo é a vontade da mulher de ser aceita como um sujeito, né? Então é a luta da mulher pelos direitos, né? De lutar contra a sociedade que olha ela apenas como um objeto, né? Só que dentro disso também a gente tem aquela radicalidade, os empoderamentos que não fazem parte do feminismo, que a gente chama de femismo, na verdade, que são... e que está espalhado, né? Nas redes sociais se confunde muito isso. E eu queria mesmo que as pessoas parassem para ler um pouco, né? Se a mulher, ela quer não usar maquiagem, ela que não use maquiagem. Se ela quer cortar o cabelo, que ela corte o cabelo. Mas também ela esta mulher que faz isso, ela não pode querer impor isso para outras. Quando ela tenta impor isso para outras, é a mesma coisa que o homem faz com a mulher, né? A imposição. Então a gente chama do machismo, a gente chama então de femismo, né? Que é diferente. De se informar é fundamental, porque eu também já vi posicionamentos assim, eu vou votar em mulher na próxima eleição. Mas você não está votando numa política de governo, numa pessoa... Eu vou votar em mulher, não interessa que mulher. Então, acho que as pessoas precisam realmente se informar, pensar um pouco, né? Criticamente. Por exemplo, não é porque nós temos uma mulher presidente tivemos, né, está afastada, né, porque nós tivemos uma presidente mulher, que as mulheres devem votar nela, mesmo porque a política para as mulheres da Dilma deixou a desejar, né, e muito. Nossa, esse assunto é muito polêmico e muito extenso. Mas o nosso programa está chegando ao fim, infelizmente. Queria agradecer essa presença. Obrigada, professor, mais uma vez por você estar aqui com a gente. Obrigada. Obrigado. O Celânia de hoje fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.